Beleza. O propósito do EPF Forms. Bom, a gente pode dividir os robôs entre atendidos e não atendidos. Os robôs atendidos, eles são basicamente robôs que a gente precisa de integração ali com interação com o usuário, né? Então o usuário dá algum input para o robô atuar ou vice-versa ali, tá? Então tem essa comunicação entre o usuário e o robô. E tem os robôs não atendidos, que geralmente é o mais normal ali que a gente faz, que são robôs que fazem end-to-end ali, sem essa comunicação síncrona com o usuário, né? O IAPF Forms, ele vem como uma solução para as automações atendidas. Então, vem para ser usado mais ali para melhorar essa interação com o usuário, né? Para auxiliar automações que dependem dessa tomada de decisão do usuário, tá? E também pode ajudar no processo de desenvolvimento, tá? Não só para a gente fazer deploy para o cliente que vai mexer ali com forms ou coisas do tipo. O forms, inclusive o que a gente vai mostrar hoje na, na parte prática, tem muito a ver com forms de desenvolvimento, que o desenvolvedor vai poder se beneficiar desse forms também, tá? Colocar em um template de R Framework que a gente use geralmente, ou enfim. Beleza. Alguns pré-requisitos para que a gente possa usar o IPF Forms. A gente precisa ter o IPF na versão 2023.10.0 ou maior. No caso, não, mentira, 2023.4 ou maior. Aqui eu coloquei um exemplinho, deixa eu até pegar aqui. Aqui eu coloquei um exemplinho da 2023.10.0, né, que é uma Community Edition ali, que já teria essa versão do IPF Forms, mas também já está disponível nas versões Enterprise a partir da versão 2023.4.5, tá? E além disso, a gente precisaria ter essa package uipf.form.activities, a gente precisa instalar ela na versão 2023.4 também, ou maior. Beleza, se você tiver alguma dúvida também, quiser interromper aí para ir perguntando, não tem problema, mas no final também vou abrir um espaço ali para dúvidas. E como é que a gente pode criar o IAPF Forms, tá? Criar e como usar o IAPF Forms na prática ali, digamos assim. Aqui a gente tem aquele painel de projeto dentro da IPF Studio, quando tu já criou o projeto, e nele, tendo feito todos os pré-requisitos, no caso, tendo instalado já a package do iapf.form.activities, a gente pode clicar com o botão direito, vir em ADD e aqui adicionar um form, tá? Quando a gente clica em adicionar o form, ele vai pedir o nome do form que a gente quer dar, e depois a gente vai cair no Form Builder, que é onde a gente constrói o visual ali do form, tá? A gente coloca os componentes e tudo mais. E aqui a gente tem um pouquinho de como a gente pode chamar esse form para aparecer na nossa tela. O form, ele basicamente vai ser como um formulário mesmo, tá? Como estava lá na imagem inicial. E ele pode ser também, a gente pode montar como se fosse um header ou coisa do tipo parecido com um website também, mas que tem essa interação com o usuário ali. Mas ele precisa ser chamado dentro do nosso código. Para chamar o EPF Forms, a gente chama com essa atividade, show form aqui, tá? E essa atividade a gente precisa selecionar qual é o form aqui que a gente quer, passar argumentos de entrada para ele, tá? Que se precisar passar, no caso, a gente cria, por exemplo, a gente coloca um campo lá dentro que é um campo de texto. Então, ele já cria automaticamente aqui um argumento, que se eu quiser passar um valor para ele, ele já preenche lá dentro esse campo de texto. Mas eu posso passar ele vazio para o usuário poder escrever esse campo de texto, por exemplo. Tá? E essa atividade, ela por si só, ela só vai mostrar o forms, ela não vai fazer muita coisa, tá? Então, a gente precisa de um complemento para ela, que é esse run local triggers aqui. O que acontece? Aqui a gente vai lidar muito com triggers dentro desse forms, porque é uma ponte entre o usuário e o robô. Então a gente precisa de triggers do usuário, que o usuário clique um botão dizendo rode o botão X, ou rode o robô X, ou rode o robô Y, por exemplo, rode o workflow X, Y, Z, enfim. Então a gente precisa desses triggers que acionem as partes corretas dentro do formulário, tá? Então, essa atividade de run local triggers vai ficar escutando todos os triggers que tem, todos os botões que tem ali dentro do nosso forms, tá? Mas para ela funcionar, a gente precisa ativar essa opção aqui no show form, que é o Continue Workflow Execution. Quando a gente ativa isso aqui, ele vai mostrar o show form e vai continuar escutando os triggers aqui embaixo, tá? Senão ele vai só mostrar o form e ficar aqui até que o form seja fechado, tá?
e não é o que a gente espera se a gente vai escutar os triggers. Aqui é um exemplinho de como é o painel de argumentos ali dele. Se a gente clicar aqui, no caso, abre aqui os 2 argumentos que ele teria, por exemplo, que eu coloquei 2 itens bem simples. Deixa eu voltar aqui. É nessa telinha aqui, ó, eu coloquei uma type a message aqui, né, um text field, e também coloquei esse campo de LinkedIn aqui que não pode ser editado, por exemplo. Mas sempre que eu criei esses 2 componentes simples, eles já trouxeram para cá como argumentos, tá? Se eu quiser passar algum valor para eles aqui, então se eu passar LinkedIn, por exemplo, o meu nome, ele vai ficar lá no campo de LinkedIn meu nome, tá? Então, é mais ou menos nesse estilo aqui. Fechou. Esse aqui é o Form Builder que eu falei para vocês antes, que quando a gente cria o Forms, a gente cai nessa tela. Ele tem algumas coisas interessantes aqui, ó. Na parte esquerda, em vez de a gente ter as atividades, que geralmente a gente tem ali, se tratando de um workflow normal, aqui a gente vai ter os components, aqui, ó, componentes. E neles a gente vai colocar alguns elementos visuais e arrastar aqui para o Form Builder. Ele a gente vai montar de uma forma bem intuitiva, tá? Não precisando programar ou desenvolver nada, um front-end muito além, mas também a gente não precisa se limitar a esses itens pré-definidos aqui da EPF, porque ele também tem um HTML element. Então, a gente pode tanto colocar aqui um text field da EPF, colocar um campo de colocar senha, ou um botão aqui já pré-definido da EPF, como a gente pode chamar um HTML component e nesse HTML content a gente colocar ali, por exemplo, um HTML com CSS e por trás rodar um JavaScript ali dentro também, tem como, tá? Para que a gente faça a funcionalidade do nosso Forms, da forma que a gente pretender, tá? Claro que é mais fácil utilizar os elementos já prontos, mas sempre tem algo que a gente pode colocar junto com o HTML, dependendo ali da criatividade do projeto, tá? E aqui na direita a gente tem algumas propriedades desse Forms também que a gente pode alterar. Então, como a altura e a largura que a gente quer quando ele abre, e também o tema dele. Então ele tem alguns temas pré-definidos ali que vão mudar a cor dos botões. Quando a gente coloca um botão, por exemplo, eu vou mostrar isso na prática depois, mas ele já traz ali para a gente, tu quer o tema do botão primário, o tema de danger, de perigo, ou de warning, né, de aviso, ou coisa do tipo, ele muda a cor do botão de acordo com isso. Né? Ele tem alguns estilos pré-definidos. E esse tema muda todas essas cores, ele muda de fato o visual inteiro aqui do nosso Forms. Então, beleza, bora passar para o próximo, que seria um pouquinho das configurações dos componentes. Todos os componentes que a gente colocar aqui dentro, ele tem algumas configurações próprias dele. Então, digamos assim, se eu colocar um botão, eu posso dizer para o meu Forms que esse botão ele vai estar desabilitado, ou seja, ele é um botão que ele está ali, mas ele não pode ser clicado pelo usuário. Ou eu posso dizer para ele também que eu quero mudar a estilização desse robô, desse botão de alguma forma, ou a visualização dele, fazendo com que uma lógica aqui, por exemplo, se eu clicar nesse botão, outro elemento da página vai desaparecer. Então, isso eu posso tudo controlar aqui por essa aba de condicional e logic aqui, tá? Também a gente pode fazer coisas simples, como mudar o nome do botão, claro, colocar um tooltip, que seria esse ponto de interrogação aqui, que se a gente passar o mouse por cima, ele abriria aqui escrito o que é esse, o que esse botão faz, por exemplo. Então tudo isso vem pré-setado já nesse elemento da EPF. E todos os elementos da EPF a gente pode fazer, editar ele de alguma forma, tá? Além disso, ele tem um previewzinho aqui para a gente ver como é que fica o botão nessas configurações que a gente está editando. Depois a gente só dá um save e volta lá para o Form Builder, tá? Beleza. E um pouquinho da parte funcional agora, o que conecta de fato o que o usuário clica lá dentro com o workflow que a gente vai ter, que são os form triggers, no caso, são os triggers ali da EPF, tá? Nesse caso, a gente vai estar falando de triggers de evento, ou seja, vai ter um evento, que é o clicar desse botão, quando alguém clicar nesse botão, ele ia disparar algum workflow, fazer alguma coisa. Então, aqui a gente tem em todos os componentes, a gente vai ter isso aqui, ó. Em volta dele vai ter uma areazinha marcada e ele vai ter uma opção de Create Trigger aqui, por exemplo. Então eu posso criar um trigger para esse botão e ele vai automaticamente criar
um workflow que a gente pode chamar de trigger workflow também, tá? Ele é um workflow que ele fica um pouquinho diferente ali, o símbolozinho fica um pouquinho diferente do workflow normal, porque ele fica com um raiozinho assim no meio, mas ele é basicamente um workflow normal, só que ele só vai ser invocado, de fato, quando o trigger acontecer. Por isso ele tem essa atividade aqui de form event trigger configurada para o evento message box clicked. Então esse botão aqui que se chama message box, quando ele for clicado, vai rodar todas as atividades que estiverem embaixo dessa form event trigger, tá? É importante a gente ressaltar que isso aqui só funciona quando a gente está escutando os triggers. Então, vou voltar alguns slides aqui bem rápido. E por isso que a gente tem esse run local triggers aqui. Ele vai ficar escutando todos os triggers criados para ver se eles foram clicados ou não, para mandar para aqueles workflows. Então é basicamente esse funcionamento ali por debaixo dos panos. Fechou. Mostrar aqui também algumas atividades ali do UiPath Forms, algumas outras que a gente tem, tá? Como, por exemplo, a gente pode mudar as propriedades aqui do UiPath Forms, propriedades que eu mostrei ali, que era o painelzinho que ficava na direita, então a gente pode mudar o tamanho do Forms, a gente pode mudar o tema do Forms através disso aqui, a gente pode fechar o Forms com esse Close Forms, um Form Event Trigger, que eu já mostrei ele para vocês como é que é, e tem duas atividades aqui que são as mais utilizadas, com certeza, que é a Get Form Values e a Set Form Values, tá? Porque quando a gente entra em um workflow desses ativados pelo trigger, a gente pode, por exemplo, pegar os valores que o usuário preencheu lá e fazer alguma coisa com aqueles valores. Então a gente usa o Get Form Values para extrair os argumentos lá de dentro do Forms. Se a gente quiser setar alguma coisa visualmente no Forms, a gente vai usar o Set Form Values. Aí ele já vai abrir mudar ali os valores que estão abertos ali nele, tá? E tem a atividade mais comum também, que é aquela que eu já mostrei ali no início para vocês, que é o Show Form para mostrar o form ali, né? Aqui tem um pouquinho da documentação ali da UiPath, né? O que cada atividade faz em detalhes. E aqui a gente poderia ir já para os casos de uso, né? Onde é que a gente pode usar o UiPath Forms em algumas situações diferentes. Então aqui eu trouxe dois exemplos de cada tipo, tá? Eu trouxe dois exemplos que a gente pode utilizar isso para realmente automações e dois exemplos que a gente pode usar o Forms como desenvolvedores, para ajudar na etapa de desenvolvimento e testes da automação, tá? Então, o primeiro exemplo é um form de análise financeira e investimentos. Tá? Para quem investe, sabe que todo mês a gente precisa analisar alguns indicadores em alguns sites e para ver como as tuas ações estão indo, como os teus fundos imobiliários estão indo, né? Para te ajudar na tomada de decisão. E é uma solução inteligente a gente utilizar o Forms para que a gente possa centralizar as nossas automações referentes a isso, que vão buscar em tal site, trazer essas informações para a gente e fazer teus comparativos de acordo com as tuas regras de investimentos e trazer isso porque a gente pode colocar em um só robô várias automações diferentes. Uma, por exemplo, para ir pegar informações de mercado imobiliário, outra referente ali às tuas ações, enfim, né? Outro exemplo seria esse segundo aqui, o Form para controle de vendas e análise do seu negócio. Então, digamos que a gente tem um negócio que a gente precisa sempre ter relatórios semanais. E esses relatórios semanais a gente precisa fazer de diferentes maneiras, pegar diferentes indicadores de vários sites diferentes. Então, agora eu quero o relatório do site X, beleza, eu já tenho aqui pronto para interação o meu Forms e vou escolher o relatório X, já vou acionar tal parte da automação que vai rodar, senão outra parte da automação que vai rodar, né? Esse é o segundo exemplo. E agora eu trouxe dois exemplos bem legais aqui referentes ao desenvolvimento, que podem ajudar os desenvolvedores aqui durante os testes e também durante o desenvolvimento, tá? Que é o primeiro, já foi apresentado aqui no UiPath Community, acho que vale bem a pena ressaltar, se vocês quiserem ver depois também, é um exemplo muito bom, que é o uso do UiPath Forms junto com o ChatGPT e o Coded Automation. Como é que funciona esse projetinho aqui que foi apresentado, tá? Foi no UiPath dos Estados Unidos, se não me engano. E esse UiPath aqui, esse UiPath Forms que eles fizeram, ele vai servir para duas coisas basicamente. Primeira coisa, ele vai selecionar o test case e ele vai
mandar uns acceptance criteria, no caso, os critérios de aceite para que aquele workflow esteja certo. Então, geralmente, quando a gente desenvolve um workflow, a gente faz ali um test case para ele, para testar ele, de fato, se ele está certo ou não. E a gente vai ter, basicamente, alguns critérios de aceite que vão dizer para a gente, por exemplo, esse workflow aqui ele vai retornar um nome, mas eu quero que esse nome tenha, no mínimo, 5 letras, senão ele não vale como nome. Tá? Então, esse é um exemplo de critério de aceite. E se a gente passa esse critério de aceite e passa também o código do nosso teste, que foi feito com Coded Automation, o ChatGPT consegue analisar esse código e trazer para a gente uma tabela pronta para que a gente tenha todos os testes automatizados. Quando a gente faz test case, a gente pode fazer um teste simples, passando argumentos para ele que a gente definiu uma vez, ou a gente pode passar várias linhas de uma tabela para ele testar vários casos diferentes. E nesse caso, o ChatGPT ele traz vários casos prontos para a gente diferentes, e é uma maneira ali de a gente fazer com que o desenvolvimento fique mais, digamos, fluido, né? A gente tem os testes de uma forma mais fácil. Outro forms que poderia ser útil para os desenvolvedores é que às vezes a gente... Peraí, só um minutinho. Vou pegar aqui uma coisa. Aí. Outra coisa que também pode ajudar aqui os desenvolvedores, que é algo bem perto do que a gente vai montar hoje juntos ali na prática, é um forms personalizado ali para o nosso template de R Framework. Então, digamos que o meu template de R Framework, ele tenha eu sempre tenho que criar um asset de HTML para os e-mails, tá? Um HTML padrãozinho para os e-mails que eu vou mandar nele. E eu sempre uso esse asset em todas as minhas automações. Então eu posso, por exemplo, ter um forms ali que eu possa ter todos os assets do projeto já e quando eu quiser atualizar esse asset, eu só atualizo por dentro do Studio, não precisa abrir o Orchestrator ou coisa do tipo. Outra coisa é que às vezes a gente guarda os links do projeto de várias formas diferentes e deixa ele um pouquinho confuso. A gente pode guardar tudo dentro do Forms e fazer com que esse Forms guarde toda essa informação para a gente do projeto. E se porventura algum outro desenvolvedor abrir esse código, já vai ter tudo agrupado, todas as informações juntas ali do projeto, tá? E então, a gente aqui, nesse Forms aqui, o que a gente vai colocar, por exemplo, o que a gente colocaria em um Forms de R Framework? Qual a versão que foi utilizada? Qual é o repositório GitHub do projeto, ou GitLab, enfim, né, do projeto? Qual é o SharePoint do projeto? E-mail do desenvolvedor, do stakeholder, e-mail do Project Manager, e assim vai, né? Também data de início do projeto, data prevista de fim do projeto, data de apresentações do projeto para o cliente, ou coisa do tipo. É sempre interessante a gente deixar essas informações juntas em um lugar só. Beleza? Então acho que a gente pode ir para a parte mais prática agora, né? Vou passar aqui o slide. Aí. Beleza. Nessa parte aqui a gente tem só um disclaimer falando sobre o UiPath Community, que aqui a gente vai utilizar a versão Community do UiPath, tá? Ela é uma versão que ela não foi feita para colocar robôs em produção. Ela é para fins educacionais e também para fins de testes, de laboratório, digamos assim, tá? Perfeito. E aí a gente tem agora um exemplo prático, que é o Form para projetos de desenvolvimento, tá? Não especificamente para R Framework, mas para qualquer projeto de desenvolvimento ali, tá? E a gente vai colocar algumas coisinhas que eu falei aqui para vocês, e-mail do desenvolvedor, do stakeholder, tudo mais. A gente vai fazer um agrupamento de informações do nosso projeto, digamos assim. Meu fone desligou sozinho, ele tá ficando com a bateria um pouquinho fraca, mas já liguei aqui. Show. Então a gente vai fazer esse agrupamento de informações do projeto e além disso a gente vai ter mais uma funcionalidade, que é podemos mudar os assets ali por dentro do projeto. A gente vai poder selecionar quais são os assets desse projeto e também mudar sempre que a gente quiser ali todas as informações desse asset, né? Assets de texto, não credenciais, claro. Mas beleza. Então, deixa eu encerrar essa apresentação aqui. Vou
parar o compartilhamento, compartilhar outra tela aqui rapidinho. Perfeito, estão vendo o EPF Studio aqui, né? Certinho. Estamos vendo. Beleza. Fechou. Então vamos criar um projeto novo aqui. Projeto Forms UiPath Community. Eita, saiu um pouquinho errado. Show. Eu já estou com uma versão ali 2024.10.1 ali, tá? E essa versão já já entrando ali um pouquinho nos pré-requisitos, né? Ela já está acima da versão 2023.4, ou seja, a gente já tem essa feature pronta para utilizar. Bom, criei nosso projeto aqui e a primeira coisa que a gente tem que fazer para cumprir ali os pré-requisitos do projeto, a gente vem em All Packages aqui, seleciona o UiPath Only e a gente procura por UiPath.forms, form.activities e instala. Ah, pessoal, eu esqueci de perguntar ali antes, ficou alguma dúvida da apresentação ali antes? Se tiver alguma dúvida, podem ir levantando a mão aí, perguntando também. Pessoal, pode mandar no chat que eu tô aqui de olho também, tá? Ou no Q&A. E o Ney vai precisar sair, porque ele vai ter um compromisso agora. Mas aí, beleza. pessoal, ele fica disponível no YouTube, tá? Show de bola. Fechou. Então, aqui a gente já tem então instalado essa... Valeu, Ney. Abraço. Então, aqui a gente já tem essa package instalada. A gente pode vir aqui no painel de projeto, clicar com o botão direito, vir em ADD, e aqui a gente pode criar o form. Aqui eu vou dar o nome de Project Form, né, um form para o nosso projeto mesmo. E qual é o intuito desse form, tá? Esse form ele não é para estar na nossa automação em si, ser chamado pela nossa automação em si. Até porque, digamos, a gente pode fazer tanto um robô não atendido também. Então, o intuito aqui é que seja um form realmente para o desenvolvedor, tá? Para os desenvolvedores do projeto em si. Para que a gente tenha um agrupamento de informações e poder também ter a funcionalidade de mudar os assets aqui por dentro, tá? Então, normalmente a gente não usaria a main, tá? A main ficaria para ser usada ali pelo, digamos, pelo robô em si, e a gente criaria um workflow secundário, que quando a gente rodasse ele teria a atividade de show form para mostrar ele na nossa tela. Mas por enquanto vamos focar na parte do forms em si, da parte visual. Fechou. Então nessa tela aqui, se a gente mudar aqui, a gente tem os componentes. Eu já vou abrir aqui se vocês quiserem ver os componentes que tem, tá? A gente tem algumas coisas bem interessantes aqui, como text field, password, botões que a gente pode colocar, HTML element, e-mails, URLs, datas já prontas aqui para a gente colocar, tempo e também a currency, que seria a moeda, né, digamos assim. A gente pode também mudar o layout aqui dele, ou seja, a gente pode colocar colunas diferentes, a gente pode colocar painéis já prontos, tabs para navegar aqui como se fosse um website mesmo, e colocar data table aqui, a gente pode fazer tudo isso aqui, tá? Então vamos começar fazendo isso aqui de uma... Deixa eu só abrir aqui do lado um exemplo que eu tenho. Vamos montar o nosso forms. Eu vou colocar aqui duas colunas, porque eu quero fazer como se fosse um header de um website mesmo, tá? Então, eu vou colocar aqui, a gente sempre tenta fechar 12 aqui, tá? Eu acho que é uma boa medida ali pelo que eu testei. Então, eu vou colocar 10 aqui, porque eu quero colocar uma imagem da UiPath Community aqui, tá? Na esquerda. E na direita, eu quero colocar um botão, que vai ser o nosso botão principal, tá? Então vamos lá. Nessa parte aqui de cima vai ser um header, mas também vai ter a parte funcional, que vai ser um botão aqui. Esse botão ele vai ser responsável por atualizar as informações desse projeto. Então, a gente vai ter várias informações para serem preenchidas aqui, vários e-mails, vários links, né, para armazenar aqui, e a gente vai preencher isso tudo e armazenar de uma forma bem simples aqui, que vai ser um Excel. A gente poderia armazenar isso de várias maneiras diferentes, como, por exemplo, colocar em um JSON, colocar em um banco de dados, alguma coisa do tipo,
mas aqui, para ser algo mais fácil, a gente vai colocar tudo em um Excel, tá? Então vamos lá. Aqui a parte visual primeiro. Eu vou colocar aqui um HTML element aqui desse lado. Para colocar uma imagem, a gente coloca a tag img, para quem entende um pouquinho ali de HTML e CSS. E aqui a gente pode colocar um link, tá, da imagem. Eu não vou colocar uma imagem direto do computador, tá? Eu vou colocar uma imagem que já está hospedada na internet. Então ela é um link e a gente passa esse link para ela, ela é apresentada aqui no HTML para a gente. Se a gente colocar o atributo src, que é source, aqui, tá? E aí pronto, temos aqui nossa imagem do EPF Community. Agora a gente precisa do nosso botão, que é o botão de atualizar projeto. Então deixa eu pegar aqui. Vai ser atualizar projeto. Atualizar projeto. Nesse botão, reparem que essas são as configurações que eu falei ali antes. Cada elemento que a gente abrir vai ter configurações diferentes. Como vocês viram ali antes, quando eu coloquei a imagem, tinha atributos de a gente colocar, por exemplo, atributos CSS, para a gente colocar ali dentro, ou tags do HTML para a gente colocar ali dentro também. Aqui já não tem isso, é um botão pré-definido. Mas ele tem algumas coisas diferentes, como por exemplo, o size, eu posso deixar ele large, no caso que seria grande, né, o tamanho. O tema eu posso mudar aqui de primário, posso colocar secundário, ele muda ali para cinza. Info, posso deixar success, tá? Acho que vamos deixar primary aqui para começar. Depois a gente pode mudar também. Vou dar um save nesse botão. Pronto. Aí aqui embaixo eu quero colocar o título do nosso projeto, tá? Eu vou colocar também em HTML aqui, a última coisa que a gente vai colocar em HTML, tá? De resto a gente vai só usar as coisas ali prontas da EPF, mas aqui para ficar bonitinho eu já fiz um HTML, já deixei pronto para a gente poder usar aqui. Então eu vou colocar a tag H1, né, que é a tag de título ali do HTML, e eu deixei um HTMLzinho pronto para a gente colocar aqui nesse content, já estilizado e tudo mais, tá? Para ele ficar bem grande aqui, nosso título do projeto. Claro, a gente mudaria que o nome do projeto fosse outro, a gente colocaria outro nome do projeto aqui. Beleza, agora bora utilizar as featurezinhas que a gente tem na EPF aqui, os componentes que a EPF já dá pra gente. Vou colocar 13 e-mails aqui embaixo, tá? Só que para colocar 13 e-mails eu preciso de colunas, eu preciso dividir isso aqui em 3 colunas. Então deixa eu dividir aqui. Sempre tentando chegar em 12, né? Pelo que eu vi ali, é um número bem bom ali para a gente fechar os lados ali do nosso forms. Então, aqui eu vou colocar 4, 4, e a gente coloca mais uma coluna com 4, já que a gente quer 3 colunas. Vou colocar 3 e-mails aqui. Primeiro e-mail vai ser e-mail desenvolvedor. E aqui, reparem que a gente pode colocar um placeholder, tá? O que é um placeholder? Ele é basicamente algo que vai estar escrito aqui por trás, ó. Eu estou escrevendo alguma coisa, só que quando alguém clicar aqui para editar, ele é como se fosse um exemplo, porque quando a pessoa for editar, escreve outra coisa aqui por cima, tá? Não tem problema de alterar isso depois. Então, o placeholder que a gente vai colocar aqui é dev@gmail.com. E-mail do desenvolvedor. Bora fazer a mesma coisa aqui para o e-mail do Project Manager. Vou colocar pm de Project Manager @gmail.com como um exemplo. E o stakeholder, né? Stakeholder do projeto aqui também. Stakeholder@gmail.com como placeholder aqui. Aqui a gente já pode ver que é bem intuitivo de a gente mexer com esse EPF Forms, né? A gente não precisa necessariamente fazer ali o que eu fiz de abrir o HTML em si, porque ele tem muitas features que a gente pode mudar o visual aqui por dentro do EPF Forms mesmo, tá? Então a gente não tem muito problema com esse quesito. Ele não é muito limitado. Mas se a gente quiser sentir ele um pouquinho limitado, também a gente pode usar HTML, JavaScript e CSS ali para complementar, porque a gente sabe que esses 3 é o que domina, digamos assim, o front-end, né? Então, também pode ser usado, tá? Então, show de bola. Embaixo desses e-mails aqui, a gente vai fazer 3 seções diferentes.
Uma para repositório e armazenamento do projeto, a gente colocar informações sobre isso. Outra, a gente vai colocar informações do projeto em si, como, por exemplo, data de começo do projeto e data estimada de fim do projeto. E a gente deixa uma terceira aba embaixo, referente aos assets desse projeto, tá? Então eu vou colocar aqui esse painel, tá? É um painelzinho, já vem pronto. O primeiro painel eu vou colocar o nome de repositório e versionamento. Vou pegar aqui. E a gente pode personalizar ele, ó. Ele está com o tema default, então ele não tem nenhuma cor. Eu vou colocar a cor primária nele aqui, tá? Para ele ficar um pouquinho decorado também. Beleza, bora para o segundo. O segundo eu vou colocar outro painel aqui embaixo. Eu poderia colocar também tabs, tá? Que é outra coisa que também que a gente pode fazer para navegação. Ó. Aqui tem tab 1, se eu criasse aqui uma tab 2, por exemplo, tab 2, por exemplo, eu teria essa navegação aqui, ó, como navegar entre várias páginas diferentes, tá? Não é o que eu estou buscando no momento, então eu vou realmente botar o painel aqui, acho que fica um pouquinho mais legal nesse caso. Informações do projeto. E a gente escolhe o tema aqui de warning, tá? Vou colocar um tema um pouquinho diferente. E colocar um terceiro aqui para os assets. E o tema dos assets, deixa eu ver aqui, vai ser info. Pode ser info. Tá, então aqui a gente já pode ver que a gente tem o Forms visualmente legal. Ele já está com algumas cores diferentes, a gente já deu um corpo ali para ele, colocou algumas colunas, colocou algumas coisas. Mas eu quero que vocês prestem atenção em como isso tudo pode mudar aqui quando a gente seleciona o tema, tá? A gente está com o tema default aqui nesse caso, tá? Mas a gente pode selecionar alguns outros. Por exemplo, esse Sandstone aqui. Ele já arredonda um pouco menos a borda aqui, ele coloca outras cores aqui para os nossos forms, tá? Tem esse flat aqui, faz a mesma coisa, muda um pouquinho. O Cyborg, que é basicamente ali inverter as cores, né, deixar um modo escuro, digamos assim. E tem esse Cosmo, que ele deixa um pouquinho mais quadradinho, as pontas e tudo mais. Eu acho que eu vou deixar nesse tema aqui. Se alguém preferir algum outro aí também, posso mudar, não tem problema. E aproveitando que a gente mexeu aqui nessas propriedades desse Forms, já vou aproveitar para mexer aqui nessa altura e comprimento do Forms aqui também. Eu gosto de colocar aqui em 1200 por 800. Ele não fica a tela inteira, mas ele dá para ver o Forms inteiro nessa resolução aqui já. Quando a gente abrir o Forms, eu vou mostrar para vocês também, a gente pode botar em tela cheia também, não tem problema, tá? Mas eu geralmente gosto de colocar essa configuração ali. Beleza, então temos isso agora e bora preencher esses painéis que a gente colocou aqui com alguma coisa, né? Então, eu vou dividir esses dois em duas colunas diferentes para a gente ter diferentes informações para colocar ali. Vou colocar colunas aqui, duas colunas e duas colunas aqui também. Beleza. Nessa primeira coluna aqui, eu vou colocar um URL. Esse aqui vai ser o URL do repositório do projeto, tá? Referente a repositório e versionamento. Então, a gente coloca aqui o URL do projeto. Vou colocar um placeholder também de um exemplo do que seria um repositório de projeto, né? Então, github.com/barra o nosso projeto ali. Além disso, eu vou pegar aqui e colocar a versão da ReFramework, pegar um text field aqui, colocar versão RE Framework, ou versão do framework utilizado. Pode ser também. A gente coloca aqui um placeholder, por exemplo, v1.0.0, qual a versão que a gente está utilizando. Tá? E aí a gente já completou nosso painel de repositório e versionamento. Eu não vou encher ele de coisas aqui agora, tá? Porque para a gente não ficar com o tempo muito curto também. Mas eu vou mostrar ali depois como ficou no final também. Mas se quiserem depois, eu vou passar também o link do GitHub para que vocês possam acessar e ver depois também todas as configurações da WebPath de vocês, tá? Beleza. Além disso, vamos colocar duas datas aqui. O data de início do projeto.
e data de fim do projeto. E aí eu não fiz ali no outro, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. A gente tem como colocar placeholder no dia, no mês, no ano também. Por exemplo, eu vim aqui e coloco o dia, colocar dia aqui, né, para saber que tem que digitar o dia aqui, que está em inglês aqui também. Mas beleza. Month, aqui por exemplo, vou colocar mês, né? Mês. E ano eu vou colocar ano, por exemplo. Então tudo isso a gente pode digitar, tá? E nos assets aqui a gente precisa de um valor, um key value pair, no caso, né? Um valor de chave, um conjunto de chave e valor. Para isso a gente tem esse data map, que ele é bem parecido ali com uma data table, digamos assim. Ele tem duas colunas, uma key e um value. Ele vai servir perfeitamente para esse caso aqui, tá? Em vez de data map, eu vou colocar assets de nome aqui dele. E pronto, o visual do nosso form está feito, tá? Eu vou colocar ele aqui para ser invocado na nossa main agora. Deixa eu ver, show form. Quando a gente chama esse show form, a gente tem que dizer para ele qual form a gente quer, porque a gente pode criar mais de um form para um projeto, tá? E aí aqui, se a gente quisesse passar os argumentos deles, a gente poderia passar. Eu vou passar tudo em branco por agora, mas vamos lá, ver ele funcionando. Deixa ele compilar. Beleza, ele abriu e fechou. Isso por causa desse Continue Workflow Execution. Ó, eu pedi para ele continuar, mas a gente não tem nenhuma atividade de ficar escutando trigger e tudo mais, porque a gente não criou nenhum trigger para ele ainda. Tá? Então eu vou até tirar esse Continue Workflow Execution por enquanto, para só deixar ele aberto. E a gente poder olhar para ele. Tá? Então ele ficou nesse padrãozinho aqui. Se eu quiser, eu posso até botar ele em tela cheia. E aí a gente pode preencher aqui, ó. Mateus.orlandin, alguma coisa do tipo, @gmail.com aqui. A gente teria um e-mail aqui, por exemplo, tá? E a gente poderia selecionar aqui o mês, o dia, 32 não existe, né? Dia 3, ano 2024, por exemplo, tá? E qual é o intuito funcional do nosso Forms agora, tá? A gente tem toda a parte montada aqui, toda a parte visual, mas a gente não tem a parte que vai trabalhar por trás para armazenar essas informações, ou até mesmo quando a gente colocar algum asset, não vai ainda ter aquela parte que vai atualizar esse asset lá no Orchestrator ainda. Então, eu montei tudo isso antes já, porque aqui a gente não tem muito tempo, digamos assim, para a gente montar junto essa parte funcional, mas ele basicamente são workflows que a gente fez ali, alguma coisa de atualizar asset, alguma coisinha assim, e eu vou mostrar para vocês tudo que eu fiz aqui, tá? Então, beleza, a parte visual tá pronta. Então, Matheus, só queria fazer um comentário aqui, Uhum. pessoal, que é interessante a gente notar o seguinte, ali no Forms, eu não sei se vocês perceberam, mas ele mesmo já faz a validação se é um e-mail válido, se não é um e-mail válido, se a data Sim, corresponde ou não. Ele botou lá exato, 32 e não existe, né? Então o próprio Form já faz isso. Ele traz exatamente, os planos activity, né? Muito legal. exatamente. Aqui, se eu colocar um e-mail errado, ele nem vai, aí eu coloco o dia, sei lá, É, ver se a data é aqui válida. também não, também não vai dar certo, então isso é bem interessante também, ele já tem isso presetado, né? Se eu não colocar, por exemplo, aqui nesse versão, a gente colocou só um text field, então ele não está limitado a isso aqui, né? Claro, a gente pode fazer uma condicional para isso também, né? Mas se vir no padrão, ele não valida. Agora, coisas como e-mail, por exemplo, ele já vem aqui validando, dizendo que está errado também. Muito legal, muito completo. Top. Uhum. Beleza. Então deixa eu puxar aqui a parte mais funcional de como vai ser esse nosso form, tá? A gente não vai chamar ele de dentro do nosso projeto, a gente não vai chamar ele de dentro da nossa main, tá? Então, como eu disse para vocês, a gente vai criar um workflow secundário, que vai se chamar Project Form Call, tá? Só para chamar esse forms, e ele vai fazer algumas coisas diferentes. A gente vai deixar essas informações todas guardadas dentro de um Excel, tá? Esse Excel vai ter duas páginas diferentes. A página de informações do projeto, que vão ter coisas importantes aqui como o e-mail do desenvolvedor e qual é o e-mail do desenvolvedor, o URL do repositório do projeto e qual é o URL do repositório do projeto, tá? E também vai ter a página de assets aqui. Então, a gente vai ter todos os assets do projeto aqui.
Ele não vai guardar os valores dos assets do projeto aqui, porque antes de chamar o Forms, a gente vai sempre consultar esse asset para mandar sempre para o Forms o valor mais atualizado do asset, tá? Porque pode ter sido atualizado lá pelo Orchestrator, enfim, a gente quer esse valor mais atualizado. Então aqui vai ser só o nome do asset para que a gente possa buscar ele antes do Forms ser aberto. E aí a gente já leva para o Forms com o valor certinho dele, tá? Então aqui a gente tem todas as informações que a gente precisa guardar. Agora, antes de abrir o Forms, a gente precisa ler essas informações sempre, tá? Então, começando a ler começando a rodar esse Project Form Call, a gente precisa primeiro ler a tabela de info projeto, pegar todas essas informações, colocar em variáveis e mandá-la para dentro, tá? E também ler os assets que a gente precisa, capturar esses assets em questão, o valor deles lá do Orchestrator, colocar em variáveis e mandar para dentro do nosso Forms, tá? Aí aqui a gente vai utilizar o show forms, passando essas variáveis como argumentos de entrada, tá? Aí ele já vai estar preenchido sempre. Quando eu preencher uma vez, na próxima vez ele já vai abrir também com as informações que eu preenchi a última vez, tá? Então a gente vai ter essa integração ali também. Depois disso, a gente vai rodar os triggers também para ficar escutando se o usuário vai fazer alguma alteração e vai mandar atualizar o projeto, ou seja, clicar lá no botão de atualizar projeto. Nesse caso, caso ele clique no botão de atualizar projeto, a gente vai ter um trigger chamado trigger atualizar projeto, tá? Ele vai ser ativado somente a partir desse botão de atualizar projeto. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar as informações que o usuário preencheu e vai mandar para essa tabela. Opa! Aí, ele vai mandar para essa tabela de info projeto aqui, tá? E também ele vai pegar os assets que o usuário disse lá para ele, o valor aqui e o value lá dos assets que o usuário quis. E se tiver alguma mudança em relação ao que está no Orchestrator, o asset vai ser atualizado do Orchestrator automaticamente, tá? Então, essa é a funcionalidade ali por trás, certo? Quando a gente clica em atualizar projeto, ele coloca todas as informações no Excel e depois disso ele também atualiza os assets no Orchestrator, beleza? Para pegar essas informações do Forms, a gente utiliza o getFormValues, tá? Para pegar esses argumentos aqui, beleza? Eu deixei essa funcionalidade pronta já. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Beleza? É o mesmo Forms que a gente montou lá, basicamente, tá? Só deixei algumas coisas já prontas aqui em segundo plano. Esse aqui é o que a gente vai rodar por primeiro, que vai chamar o nosso Forms. Então, antes de chamar o Forms, a gente pega as informações do projeto, pega os assets do projeto também. Aí a gente chama o Forms, passando esses argumentos que eu falei para vocês. Fica escutando os triggers. E depois de escutar os triggers, ele vai ativar um trigger só que a gente tem, que é o do botão de atualizar projeto. E vai vir aqui para cá. Nesse workflow aqui, que é o trigger vai ativar, ele vai atualizar isso lá na spreadsheet, que é basicamente atualizar isso lá no Excel, nas duas páginas de assets e informações do projeto, atualizar tudo que o usuário preencheu, e depois ele vai dar update nos assets lá no Orchestrator, tá? Por fim, ele fecha o Forms. Quando tudo estiver pronto, o Forms é fechado automaticamente por causa dessa atividade aqui. Então, bora rodar isso, ver isso na prática aqui funcionando, tá? Eu já deixei algumas informações pré-preenchidas, tá? Para que vocês vejam. Então, lá no meu Excel, ele já estava preenchido que o e-mail do desenvolvedor é tal, que o repositório do meu projeto é tal, versão já tenho, eu já tenho até uma data aqui definida e um asset aqui, tá? Beleza. Agora a gente vai preencher algumas coisas a mais. Primeira coisa, a gente vai mudar esse e-mail desenvolvedor aqui. Deixa eu botar o e-mail, sei lá, teste@gmail.com, tá? E aqui, deixa eu ver, sei lá, teste2, @gmail.com. Essa já é uma informação que a gente não tinha colocado antes, tá? Beleza. A gente vai selecionar aqui uma data. Eu quero July, que é o mês que nós estamos. Deixa eu ver, o dia 25, que é hoje, 2024. E eu quero o término do nosso projeto
ali para o dia 5 de agosto, tá? De 2024, digamos assim. E aí aqui, essas são as informações do projeto que eu já alterei. Se eu rodasse agora e se atualizar o projeto, elas já teriam que estar atualizadas lá. Mas a gente também vai fazer algumas mudanças nesse asset. Aqui esse asset ele está Olá Mundo, tá? Foi o que foi identificado. Se eu abrir aqui o meu, opa, tá no WhatsApp. Se eu abrir aqui os meus assets aqui no Orchestrator, eu tenho esse Olá Mundo preenchido aqui como valor do asset, tá? Ele está atualizado. Agora, eu vou atualizar aqui por dentro do meu Forms também, tá? Eu quero mudar isso para ser só Olá. E mais uma coisa, eu vou também criar um asset aqui por dentro, colocar o nome de test asset. E o valor de 1, 2, 3, 4, 5, tá? Beleza, está criado o asset. Aí a gente precisa colocar, eu quero que esse asset ele seja um asset do projeto. Eu vou atribuir esse asset para o meu projeto. E eu quero sempre atualizar esse asset por aqui, beleza? Então eu vou vir aqui, colocar o test asset, que é o meu asset, e eu quero mudar o valor, lá está 1, 2, 3, 4, 5, eu quero colocar ABC, D, E, F, G, só para a gente fazer um teste. Beleza, informações preenchidas aqui, e então eu vou até deixar esse stakeholder aqui para a gente ver que deixar em branco não tem problema também. E aí eu vou dar um atualizar projeto aqui. Vamos ver como é que ele vai se comportar aqui. Ó. Ele já atualizou as nossas informações lá na planilha, pelo que vocês viram no Excel abrindo. Beleza. Ele está atualizando lá no Orchestrator agora os nossos assets. E ele fechou o nosso Forms, tá vendo? Ó, o nosso Forms já não está aberto. Senão ele estaria aberto aqui junto com o executor. Ó. Ele não está aberto. Pronto. Fechamos aqui. E aí a gente vai ver se essas informações elas foram persistidas ou não. Primeiro nós vamos olhar aqui pelo Orchestrator. Aqui já está Olá, então ela já foi atualizada. Esse teste asset também foi atualizado. E vamos abrir nosso form agora para ver se as informações realmente elas vão continuar atualizadas como a gente fez. Então aqui continua o teste 2, está tudo certinho. Temos os dois assets atribuídos para o nosso projeto e as datas que a gente tinha colocado antes. Então, é basicamente essa funcionalidade do nosso forms do projeto prontinho aqui. E ficou alguma dúvida dessa parte aqui do mais prática, sim? Não? Tudo certo? Beleza, então. Muito show, hein, Matheus? Show. Oxente. Aham, bem legal. Matheus, eu tenho só uma dúvida rapidamente Aham. aqui para tirar. É o seguinte. E se a gente consegue, por exemplo, criar um formulário para ficar disponível, por exemplo, como se fosse simular uma página web, sabe? Para o usuário preencher. Isso tem como? Fazer no WP Forms? Acredito que não. Para deixar ela online, acho que não. É mais como se fosse um robô mesmo, sabe? Porque ela precisa ser chamada por uma automação, com esse show form para ele acontecer aqui no caso, sabe? Mas talvez a gente possa criar, como por exemplo, alguma coisa. Pelo que eu lembro lá da apresentação do Samuel, isso, inclusive, que a gente tem o UiPath Web e nele a gente tem muito uso dessa package também de usar os triggers, né? Então, de repente, se a gente tivesse uma página web, alguma coisa, poderia ser um trigger acionado que ia acionar um robô X e Y a partir dele. Mas aí seria mais uma página web. Aqui, o Forms ele tem que ser realmente chamado através da automação. Entendi. É interessante isso, né? Imagina se desse pra gente fazer isso de uma forma Sim, mais facilitada também. sim, sim. Beleza. Eu vou deixar aqui também, eu vou passar o link para vocês do projeto prontinho, também tem o diagrama que eu mostrei aqui, tem um PDFzinho também explicando ponto a ponto que eu expliquei aqui na apresentação, também tem lá no PDF aqui, tá? Ele está em inglês, mas ele tem bastante elementos visuais aqui também, que são elementos que inclusive eu usei nessa apresentação, então eu vou deixar o PDF também nesse repositório, caso vocês queiram. E acho que seria isto do repositório. Deixa eu ver aqui, o Ney mandou uma dúvida. É praticamente um aplicativo desenvolvido com
ferramenta low code, né? Exatamente, exatamente. É como se fosse uma página web ali que a gente pode usar dentro das nossas automações mesmo, para interagir ali com o usuário mesmo, como se fosse uma página mesmo. Muito legal, gente. Matheus, aí na Meta, na empresa que vocês trabalham, vocês usam o Webform? Vocês têm a licença? A licença, a gente não precisaria de licença para usar o Forms em si, né? Mas a gente poderia, por exemplo, o que a gente está fazendo agora, a gente está desenvolvendo, isso é bem legal, inclusive a gente levou lá, a gente está desenvolvendo agora um Forms para colocar realmente no nosso R Framework, para justamente que nem a gente fez aqui, colocar, unir todos os links do projeto dentro dele e também poder atualizar os assets ali por dentro, fazer algumas coisas mais tranquilas ali por dentro, sabe? Por exemplo, a gente geralmente usa também em vez de usar o config da EPF em alguns projetos, a gente utiliza um config por asset, que ele é um JSON. Então é um JSON config, tá? Que a gente chama. E atualizar esse asset por dentro do projeto seria muito mais fácil, sabe? Então a gente sempre poder atualizar ali esse asset que a gente atualiza constantemente ele, né? É como atualizar o config, digamos assim. Então é algo que pode facilitar muito a parte do desenvolvedor mesmo. Um exemplo ali que a gente está usando. Caramba. Nossa, show de bola, viu? É. O Marcelo fez um comentário aqui, ó. Geralmente eu crio uma planilha de setup de cada projeto. O form seria interessante para disponibilizar, né, para o manager alterar esse setup, como por exemplo algumas URLs de acesso, folder de armazenamento, etc. Com Exato, certeza. exato, exatamente. É algo que pode ser ali, Bem configurável, né? pode ser desenvolvido ali até mesmo pelo COI de RPA, ali que vai atualizando ele sempre, e aí a gente pode sempre ter o template atualizado de alguma forma, né? De fato. Mas beleza. Se alguém também tiver alguma dúvida, ficar com alguma dúvida depois, pode me chamar lá no LinkedIn também, tá? Mas eu acho que é isso, pessoal. Você mandou aqui no chat, Matheus, o seu LinkedIn? Vou mandar aqui É de bom novo. mandar, deixa eu... Uhum. Deixa eu mandar aqui, peraí. O LinkedIn, o GitHub tá aqui do Matheus, quem quiser adicionar ele. Muito show, Matheus. Adorei, menino. Olha. Show de bola. Por incrível que pareça, eu nunca usei o Performance aqui na empresa, viu? É, Não surgiu um cenário bacana para usar ainda. é show, é show. A gente tá implementando lá na Reframework agora. E aí, galera, gostaram? Muito Obrigadão, legal. Marcelo. Valeu. Tá, mas muito bom, parabéns, Marcelo falou. Daí eu vou salvar aqui nossa sessão, né, de hoje, como sempre, salvar no YouTube. Uhum. Disponibilizá-la certinho pra gente. E aí, Matheus, não esquece de me mandar também as apresentações para eu conseguir colocar na página oficial do evento, tá? Claro. Uhum. Te mando ali. Fazer isso mesmo. Maravilha. Bom, pessoal, se ninguém tem mais algum comentário, eu vou encerrar por aqui. Muito obrigada pela presença de vocês, viu, gente? Obrigada pela participação, Matheus, de novo com a gente aqui, Valeu, trazendo um obrigado. conteúdo bem bacana. Obrigado. Valeu. Foi ótimo, gente. E aí a gente, né, vamos aqui aprimorando aqui nossas habilidades técnicas, né, que a comunidade brasileira está precisando de conteúdo em português. E para quem quiser, quem tiver interesse também em trazer palestras, trazer conteúdo, é só falar comigo que a gente dá um jeitinho, tá? Eu posso ajudar vocês nisso, tá? Que é muito importante que a gente mantenha a comunidade aquecida, né? Que a gente precisa. A comunidade brasileira precisa muito disso, precisa de vocês. Beleza, galera? Fechou então, gente. Tchau, tchau. Valeu. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau.